Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. E hoje nós vemos nesse evangelho, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí São Pedro dá uma resposta, Uma resposta que Jesus percebe que não foi uma resposta de Pedro, mas foi uma resposta dada a Pedro por Deus. Deus inspirou a Pedro a dar aquela resposta. E assim Jesus se conhece como Pedro, um escolhido por Deus, alguém que Deus colocou em seu caminho para continuar a sua missão, para continuar na igreja. E isso é belo porque, mesmo diante dos erros, mesmo diante da negação de Pedro, Jesus não se esquece de que Pedro foi o iluminado por Deus, que Pedro foi aquele ao qual Deus concedeu a sabedoria para reconhecer Jesus. E assim Jesus permanece fiel àquele momento de sabedoria, aquele momento de discernimento. Ou seja, as fraquezas subsequentes, os erros subsequentes de Pedro não são empecilhos para que Jesus continue confiando nele para governar a igreja. E isso nos convida a permanecermos atentos, permanecermos abertos àquilo que Deus nos fala, porque a palavra de Deus ela é eterna. Deus ele não contradiz, Deus não desiste daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Ou seja, todos nós somos criados por Deus, Deus nos escolheu. Não é um erro, não é uma fraqueza, não é um defeito que vai fazer com que ele desista. Por isso, irmãos, tenhamos essa mentalidade, essa consciência de que Deus não desiste de nenhum de seus filhos. Deus continua amando todos aqueles que Ele criou. E seguindo a liturgia normal, nós temos um outro evangelho. A todos vocês que querem continuar seguindo os evangelhos na sequência, nós vamos também proclamar esse evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo a sequência do Evangelho de Mateus que nós proclamamos, convido todos a rezarmos nessa consciência de que quando acolhemos o nosso próximo, quando acolhemos aqueles que Deus coloca em nosso caminho, independentemente de sua fraqueza, independentemente de sua limitação, nós estamos acolhendo o próprio Jesus. Por isso, peçamos hoje essa graça, que Jesus nos ensine a ter olhos capazes de enxergar em cada pessoa a palavra de Deus que criou, que modelou aquele ser, aquela pessoa, e que tenhamos também esse coração aberto, capaz de acolher e amar a todos. Ó Jesus, nesse dia apresentamos em Tuas mãos o nosso coração, pedindo que o Senhor nos ensine a enxergar o Teu amor presente em cada criatura e termos também um coração capaz de, ao reconhecer o Teu amor, que tenhamos esse coração capaz de amar, de acolher, de perdoar. Que o Senhor nos ensine a acolhermos a todos, cientes de que quando acolhemos aqueles que o Senhor nos envia, nós estamos acolhendo a Tua própria pessoa. Vinde ao encontro da nossa dificuldade, da nossa fraqueza, e dai-nos essa graça, esse dom. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.